Boa noite, galera. A paz do Senhor esteja com todos aí. Vamos dar início aí, né, a mais uma revisão, né, dos nossos estudos. Nós estamos no capítulo 7 já, né, da leitura, dia a dia, hoje é dia 7, nós estamos no capítulo 7. Mas a revisão é do capítulo 5 até o 7. Então nós vamos dar início aí, vamos esperar a galera entrar, você que já entrou, amém. Mas se você tá aí, envie para a galera aí, para eles poderem assistir e acompanhar essa revisão. Então vamos dar início aqui, em Mateus 5 nós aprendemos algo muito, né, de muito valor, que é o Sermão do Monte. Eu acho que todos os ensinos, ele é um dos mais conhecidos que temos na Bíblia, né, nos evangelhos aqui. Então nós vamos lá. Aqui ele vai falar, né, do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele e dos seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. No 12, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui nós vemos, né, vários tipos de bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurado aquele, né, que choram porque serão consolados, bem-aventurados misericordiosos, pobres de espírito. Então ele traz vários ensinamentos aqui e no final ele vem enfatizando que bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Sabe, eu já aplico essa mensagem a você. Talvez você está se sentindo perseguido por causa do reino dos céus. Sabe, você tem sido perseguido na tua faculdade, você tem sido perseguido no teu trabalho, você tem sido perseguido até na tua família, porque você é crente, né, cristão, você professa a fé evangélica e pessoas ficam te apurrinhando, ficam ali indo contra aquilo. Saiba que você é bem-aventurado, feliz é você. E ele fala ali que você tem que exaltar e alegrai-vos, ou seja, se alegre, sabe, porque grande é o vosso galardão no céu. Então Deus tem um galardão para você no céu, sabe, o galardão é como se fosse uma recompensa, é uma recompensa que você vai ter lá nos céus, que o Senhor vai ter para você. E ele fala que, porque assim aconteceu também com os profetas, que também foram perseguidos. Ele está querendo dizer, não é só você que é perseguido. Sabe, talvez você está numa situação que você pensa que aquilo que está acontecendo com você é só com você. Mas não, a perseguição vem, e muitas das vezes ela vem até dentro da igreja. Então fique com os olhos abertos. Sabe, às vezes você está fazendo o teu ministério firme, outra pessoa vai ver, vai ficar com os olhos gordo. Mas está certo que tem um pastor aqui que vai dar a varinha da correção, ou a cajadada santa na cabeça desses irmãos, para eles viverem o verdadeiro evangelho, para que no meio de vós vocês possam andar em harmonia e retidão com o Senhor, amém? E aqui vem, né, no próximo ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Nós vemos que ele vem falando, vós sois o sal da terra, né? Vocês são a luz do mundo. Então é algo que nós pregamos e é muito pertinente para esse tempo, porque você e eu precisamos ser essa luz para as pessoas, iluminar as pessoas, ser o sal, que é o que? O bom tempero, ter uma vida temperada, porque o sal, pode ver, ninguém elogia, nossa, que sal gostoso que foi colocado aqui, você vai falar, não, que lasanha deliciosa.
Mas repare, a pessoa foi lá, fez uma lasanha, um macarrão gostoso, sei lá, imagine a refeição que você gosta ali. Eu, como sou aquele da massa, imagine, fez lá aquela lasanha gostosa, aquele macarrão, a pessoa enche de sal. Você vai falar, nossa, tá apaixonada, né? Aquele negócio que a gente fala. Ou se não tiver sal, aquela comida xoxa, né? Que você fala, meu Deus, não tem gosto. Por quê? Porque o sal, aqui nós aprendemos algo, que ele precisa ser na medida exata. O sal ele não pode ser nem de mais e nem de menos. Porque senão, como disse, senão vocês vão ser pisoteados. Ó, ele fala assim, ó, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, sem valor, sem sabor, como ele haverá de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Não serve de nada o sal, se não for para isso. Então nós precisamos estar na medida certa. Você ser o bom tempero de Cristo, você ser aquele que vai fazer a diferença, é realmente você ter as palavras certas, você não ser aquele religioso, sabe? Você não ser aquela pessoa, aquele chatão, aquele crente chato que quer empurrar Cristo por goela abaixo nas pessoas. Irmão, você vai pro inferno, irmão, porque isso, porque aquilo. Não, meus amados. Nós precisamos ter uma fé racional, sim, saber que Ele é o nosso todo, que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, não se dobrar diante dos padrões desse mundo, sim, não ser levado por vento de doutrinas, mas tendo a certeza que Cristo é o nosso Salvador, sem precisar com essa loucurada. Você vai ser pontual, você ter a quantidade certa de sal ali, fazer igual aquele cara que joga o salzinho assim, sabe? Não adianta ser só bonito, você tem que salgar a vida da pessoa da maneira certa, levando nessa analogia. É você entregando aquilo de uma forma pontual. Essa palavra é para esse momento. Você está em espírito, o Espírito Santo está ali no meio da roda, às vezes, na roda ali conversando, as pessoas, pai, me dá sabedoria. Ou as pessoas estão falando um monte de caca, a palavra vem em você. Até o tolo se passa por sábio quando se cala. Então tem vezes que você vai ter que se calar, tomar um gole de água, ficar tranquilo. Mas vai ter hora que o Espírito Santo vai falar, vai, e abre a boca que eu te encherei. É a palavra que o Senhor tem para mim e para você. Ele vai te encher e você vai falar da maneira certa. Mas se for para você falar de uma forma religiosa, se cale. Porque até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Então pega esse manto aí, meus amados. E daí, né, no próximo tópico ali, né, se você for ver a Bíblia, eu estou aqui lendo na NVI, ele vai tendo tópicos. E aqui ele fala, Jesus cumpre a lei. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, mas vim destruir, não vim destruir, mas vim cumprir. Essa versão veio estranhinha, hein? Não cuideis que vim destruir. Vou até mudar de versão aqui ao vivo e a cores para vocês verem. Achei muito nada a ver isso aqui. Vamos ali. E tá igual, hein? Mudei para Almeida Corrigida Fiel, tá assim. Acho que é NVI, porque essa é uma NVI atualizada para 2023. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Ó, então veio assim mesmo. Vamos ver se tem uma outra versão aqui que vai mudar. O ensino é assim, galera. É na... Aqui, ó. Essa aqui tá mais, como que eu posso dizer, fácil da gente entender. E até aqui eu já trago um ensino aí para vocês. Sabe, quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a pesquisar qual que é a Bíblia mais original. Eu quero estar lendo no original. Qual que é a Bíblia mais certa? Eu tinha essa loucura, porque eu queria o melhor. Eu via uns caras falando, não, tem Bíblia aí que tem muito erro, que não sei o que e tal. Eu queria ler a mais certa, eu queria ler a mais fiel. E daí eu vi não lembro quem é o pregador, mas ele falou assim, a Bíblia mais certa é aquela que você vive. É aquela que você entende e você vive. E é uma realidade. E claro, hoje eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos, né? Até na nossa igreja agora, atualmente, nós estamos com esse projeto da Bíblia Manuscrita, e é uma parceria com a Sociedade Bíblica Brasileira. E eles que traduziram a NTLH, aquela que talvez muitos criticam e tal, mas eles correm atrás de trazer um ensinamento para a pessoa, a palavra manter a sua origem, mas não alterar a sua essência.
E daí aqui o que diz, ó? Não penseis que vim destruir a lei. Não fica mais fácil? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo, até os céus e a terra podem passar, mas nem um tio, nem um u, no mínimo traço, se omitirá da lei, até que se cumpra tudo. Pois qualquer que violar algum desses menores que seja os mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele que, porém, que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Essa aqui é uma versão King James atualizada. Então nós vemos que Deus ele tem um propósito em todas as coisas aqui, né? E nós precisamos estar com os olhos nele, fitos, né, no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e a gente possa viver essa plenitude do Evangelho. Então deixa eu mudar aqui agora essa Bíblia aqui. Eu estou na Bíblia online, pessoal. Por isso que é bom sempre você estar com a Bíblia física, né? Eu também estou aqui com a Bíblia física, mas quero ler aqui. NVI, vamos lá. Então o próximo tópico ali, né, aqui ele vem falar, não, até contextualizando aqui, ele vem falando que Jesus não vem para destruir, ele veio para cumprir. Sabe, muitas das vezes, o que acontecia? Jesus estava fazendo ali, curando no sábado, fazendo algumas coisas, e as pessoas achavam que ele estava vindo para acabar com tudo. Ele falava, não, eu vim para cumprir. Ou seja, eu sou a promessa, eu sou o cumprimento. Quando ele lê Isaías lá, ele está falando sobre ele mesmo. Que ele ia vir restaurar, que ele ia vir e curar os cativos, ele ia vir trazer vista aos cegos. Então é maravilhoso. Aqui, né, aqui no próximo tópico está dizendo adultério no coração. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te levar a pecar, arranque-o fora de ti, pois é mais proveitoso perder a vista do que ter todos os membros e ser lançado ao inferno. Então nós vemos aqui, depois ele fala se a tua mão te faz pecar e tal. Então se os teus olhos te fazem pecar, arranca ele, porque é melhor você entrar no céu com o olho, né? Ou sem os dois, vai que você pecou bastante, do que você pegar e entrar, tá com os dois olhos e ser lançado no inferno. Ou seja, Jesus está falando aqui, seja radical com o pecado. Sabe, antigamente você precisava adulterar, trair a pessoa lá, fisicamente, ter relações com ela, relações sexuais ali e tal. Só que Jesus vai e traz um próximo nível. Ei, você que desejar com os seus olhos, cobiçar mesmo, ter aquele desejo pela pessoa, você já cometeu adultério com ela. Então, por isso que eu achei legal ali o tema desse aqui, adultério no coração. Quantas pessoas estão sendo adúlteros e não tiveram relação com a pessoa? Sabe? Já posso aplicar essa mensagem para você. E isso aqui não é só para o homem. Muitas vezes falam o homem, o homem. Não, talvez você mulher também. Claro que às vezes a gente joga mais, aplica isso pro homem e tal. Será que você não tem desejado ninguém? Será que os seus olhos estão em paz? Os teus olhos estão no autor e consumador da nossa fé? Ou você tem olhado e desejado mulheres, tem traído a sua esposa dessa forma? O teu destino é o inferno. Se você está cobiçando, se você está adulterando com os olhos. Porque se os seus olhos são maus, todo o seu corpo é mau. Se os teus olhos estão em trevas, todo o seu corpo está em trevas. Então nós precisamos vigiar. Vigia, varão. Agora o próximo aqui, o casamento é sagrado. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, e faz com que ela se torne adúltera. E quem casar com a mulher divorciada também cometerá adultério.
Também ouviste que foi dito aos antigos: não jureis e não farás falsos testemunhos, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus que estão no trono de Deus, nem pela terra que está por estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do rei, e não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então aqui nós vemos que Deus traz o ensinamento da gente não jurar. Ou seja, para a gente cumprir aquilo que tem rigorosamente, aquilo que Deus fala. A gente tem que fazer isso rigorosamente, os mandamentos e os juramentos ao Senhor. Porque nós não podemos jurar nem pelo céu, né, que está o trono de Deus, nem jurar pela terra, porque é onde está o estrado dos seus pés, seja o seu sim, sim ou não. Às vezes uma geração que não tem palavra. O homem antigamente era aqui, ó, fio do bigode. Hoje ele não tem o sim, sim, não, não. A pessoa pega na tua mão, firma um negócio, vira as costas e deixa. Então a pessoa não tem, vamos dizer assim, o culhão de bater no peito e honrar com a sua palavra, de viver aquilo que está na palavra também. E jamais use vingança, aqui é a última parte. Ouviste o que for dito, olho por olho e dente por dente. Então aqui nós vemos aqui, né, onde antigamente era aquilo, olho por olho, dente por dente. Você pegava, o cara aconteceu aquilo, justiça com as mãos. Mas nós vemos que Jesus, ele faz totalmente o contrário. Ele fala, se alguém te bater numa face, dê a outra. Sabe? Então nós precisamos entender, não que literalmente você vai dar a outra pro cara bater, mas você não vai retrucar. Sabe, você diz, não, comigo não tem dessa, comigo não tem vez. Falou comigo, eu respondo na mesma altura. Você está errado, você está errada. Sabe por quê? Porque você não demonstra os frutos do Espírito. Você não demonstra que você foi lavado e remido com o sangue de Jesus. Que testemunho que você tem dado? A pessoa fala, aquela pessoa é uma bocuda, aquela pessoa lá fala pelos cotovelos, aquela pessoa não tem o domínio próprio. Claro que você não vai ser aquele bobão para as pessoas, ficar ali sendo humilhado, sendo, sabe? Quando você tem o direito, você vai poder falar, mas a forma com que você fala, sabe? O jeito com que você fala. Às vezes você vai precisar da outra face, que é o que? Você quer humilhar? Então não fica você com isso. Como que eu posso dizer? Eu já sou superior nisso, não superior em ego, mas eu já passei por isso. Eu consigo superar. Sabe que nem aquelas pessoas que não conseguem superar as coisas, ficam patinando na mesma? É isso, dê a próxima face. Sabe, se você tem se sentido injustiçado, injustiçada, use essa palavra. Dê a outro lado da face, deixe com que a pessoa fique com essa vingança, deixe com que essa pessoa fique com isso aí, que eu não sei o que é, que talvez possa estar te incomodando. Ame os que odeiam. Esse aqui é forte também. Você já ouviu o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e ore pelos que te perseguem. Sabe, aqui é muito forte. É muito fácil você amar aqueles que te amam e odiar aqueles que te odeiam. Mas eu vos digo, assim diz o Senhor, ore pelos teus inimigos. Sabe, ame o teu... amai os vossos inimigos, ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem. Então imagine, você tem que amar o teu inimigo. E aquelas pessoas que estão te perseguindo, que estão lá no teu trabalho, aquelas pessoas que às vezes até na igreja estão te perseguindo, querem roubar o teu ministério, não sei. Você vai ter que orar por elas. Senhor, coloca isso no coração deles. Muda, transforma, sabe? Creia no poder da oração. Jesus, ele vem para quebrar paradigmas. Ele vem para falar, você quer ser o primeiro? Então vai lá pro último da fila. Quer ser o maior? Põe a gravatinha borboleta aqui, pega a bandejinha e serve todo mundo aqui. Sabe, então é muito top a matemática de Deus. É para quebrar nossas pernas literalmente. Então, isso é forte. Agora nós vamos para Mateus 6. O 5 foi top aí.
Quem achou top já dá um like. Um like, você viu aí? Também internauta, né? Compartilha, toca o sininho, se inscreve no canal e vamos pra cima. E vou aproveitar aqui, ó, tem outras mensagens ainda, umas pregação. Assista, Deus vai falar com você. No 6 ali, como viver no reino? Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai. Por essa razão, quando deres donativo, não toque trombetas diante dele, como fazem os hipócritas na sinagoga. Aqui ele está falando o quê? Quando você for dar uma esmola, a esmola tem diferença. Só tem diferença, galera. Agora eu vou dar uma aula aqui, ó, de dízimo, oferta e esmola. Ou seja, o dízimo é aquilo que é o 10%, que nós sabemos ali. A oferta, né, é aquilo que você sente no coração e você entrega voluntariamente. E a esmola é aquelas pessoas que estão ali, que estão ali e precisam, estão numa situação de rua, uma situação precária, ou você vai lá e dá aquele negócio. A Bíblia ensina aquilo como se a gente estivesse dando uma esmola. Então nós precisamos entender isso. Só que ele fala aqui que nós precisamos dar e não ficar, como que eu posso dizer, contando para os outros. Tipo, como se a gente tivesse se mostrando ali e tal. Então nós precisamos entregar aquilo e não ficar, sabia que eu dei lá uma esmola para aquela pessoa? E eu dei uma cesta básica pro irmão lá. Não. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Sabe? O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Isso que ele está falando para nós ali. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque senão nós vamos ser igual esses hipócritas. Como os fariseus religiosos que não sabiam e ficavam fazendo de qualquer jeito. Então o Senhor ele nos alerta nessa maneira. Para que a gente possa ter essa, como que eu posso dizer, doutrina, me fugiu a palavra. Então vamos lá, já que fugiu a palavra é isso daí, você já entendeu, em nome de Jesus. Então aqui é a oração do Senhor, né? A oração do Pai Nosso. Nós sabemos que é a oração mais conhecida do Senhor Jesus, é a oração do Pai Nosso, é uma oração praticamente que universal, né? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando vocês orar, vai para o quarto, fecha a porta e ore o seu pai que está no secreto. Então o seu pai que está no secreto te recompensará. E quando orarem, orem assim: Pai nosso, estás no céu, santificado seja o seu nome. E daí ele vai e faz a oração do Pai Nosso. Só que é legal que nessa oração do Pai Nosso, primeiramente, antes dele ensinar a orar, ele fala como não devemos fazer. Como não devemos orar, como os hipócritas, que ficam de pé nas sinagogas, Pai, se exaltando, falando alto. Não. Vai no secreto, vai naquele lugar secreto de oração, fecha a tua porta, que o teu pai vai te ouvir. E mais, ele fala que você vai ter uma recompensa. Então a oração do secreto tem recompensa. Você sabia disso? A oração do secreto tem recompensa. Então que você possa, hoje mesmo, fechar a porta do seu quarto, tirar um tempo para Deus, e Ele vai te recompensar, porque o teu pai que está em secreto vai te ouvir, vai te responder e vai te entregar aquilo que você tanto quer. Sabe, mas é uma barganha. Não, não é uma barganha. A palavra de Deus diz que Ele tem recompensa. Ele vai te recompensar, Ele vai te encher mais de graça. Os dons, sabe, os milagres que você precisa, Ele tem o poder. E no lugar secreto de oração é o lugar onde as coisas se rompem. A oração do justo tem muito poder em sua eficácia. Creia nisso. Creia no teu milagre. Amém? Então vamos lá. O próximo ele fala acerca do jejum. Quando jejuar, não mostre sua aparência triste como os hipócritas. Você vê que ele está batendo nessa parte dos hipócritas. Ele começou a dar um ensinamento forte. Ele vem desde ali dos 5, né, dizendo sobre o Sermão do Monte, as coisas, e agora ele vem dando
nos dedos do povo. Ao jejuarem, arrume o seu cabelo, lave seu rosto, para que não pareça para os outros que está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. De novo, e o seu pai que vê no secreto te recompensará. Eita, mais uma coisa que o Senhor faz e Ele traz recompensa para mim e para vocês, que é o jejum. A recompensa vem do Senhor. Às vezes nós estamos ali querendo uma recompensa terrena. Ei, eu tô jejuando faz 40 dias aí e tal, tá difícil, mas o Senhor tem me abençoado. Não, meus amados. Ei, lava teu rosto, ó. Faz uma chapinha, mulher. O homem deixa a barba parada. Você vai lá no salão do pastor, arruma teu cabelo, fica bonitão. Sabe, o Senhor não quer que você se ache, digamos assim, vamos usar essa palavra do dia a dia, que você se ache, mas pelo contrário, que você possa ter esse entendimento, que você fale, não, eu não quero que ninguém saiba, é para mim e para o Senhor. Sabe, para que eu estou jejuando? Qual que é a causa que eu tenho jejuado? Sabe, será que ela vai glorificar Deus no que isso? No que ela vai glorificar o meu Senhor? Nada. Então não tem por que eu ficar falando, não tem por que eu ficar ali achando que eu sou alguma coisa. Como os hipócritas. Se é aquilo que ele quer contar para os outros saber, ele já tem a sua bênção ali, o seu galardão, a sua recompensa, e já foi aquilo ali. Foi falar para os outros sobre aquilo que Deus estava falando. Então nós vemos ali, né, no 6 ainda, ele fala sobre a vida espiritual, né, a confiança. Nós vemos que ele traz bastante coisa aqui nesse entendimento. Agora ele vem, né, a partir do 19, os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. E agora ele fala ali, se teus olhos estão maus, todo o teu corpo está mal. Então ele diz aqui para nós, ele traz isso para que a gente não possa se apegar às coisas daqui. Sabe, essa terra é tão boa. Eu não quero subir, eu quero ficar aqui. A pessoa não consegue sair do mundo, às vezes, porque o mundo é tão atrativo para ela. Então nós não podemos, nós temos que saber que o nosso tesouro é lá no céu. A nossa pátria é o céu. Nós vamos de volta para casa, porque nós somos eleitos nele, fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos filhos. Então nós temos essa identidade de filho. Você precisa entender que você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus te ama, sabe? Por mais que teu pai e a tua mãe te abandonou, eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Então você tem que ter essa certeza, o Senhor nunca vai te abandonar, Ele está contigo, amém? Você precisa crer no eterno. As preocupações da vida, portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o próprio corpo. Quanto ao que se vestir, não é a vida mais importante que a comida? E mais do que o corpo? Ou do que a roupa? Cara, daí ele vem ensinando, você não vê as aves do céu? Elas não trabalham, e mesmo assim eu faço com que elas comam. Sabe? Então o Senhor está dizendo para você, por que você está se preocupando com o que comer? Com o que vestir? Com o teu corpo? Ah não, tô gordinho, ah não, tô muito magro, ah não, tô cheio de ruga, ah não, e não sei o quê. Ei, tem coisa melhor, o Senhor tem coisas muito melhores para nós, claro. Você sim pode se vestir bem, você pode comer bem, você pode estar com o corpo ali bonito, saudável, mas sabe, não se preocupe. O Senhor, Ele traz um ensinamento que nós não precisamos se preocupar com nada, porque Ele fala, se os lírios do campo eu faço ele vestir, Ele está querendo dizer, eu estou no controle. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busque, pois, e essa é a minha palavra rema, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã,
pois o amanhã terá sua própria preocupação. Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe o que Deus fala forte aqui? É aquilo, pois os pagãos, ou seja, vou usar aqui, as pessoas do mundo, essas pessoas que não me conhecem, essas pessoas de fora, elas sim correm atrás dessas coisas. Elas correm atrás dessa loucura desenfreada pelo sucesso, essa loucura desenfreada pelo money, sabe? Aquela loucura desenfreada por eu tenho que estar top, eu tenho que mostrar o que eu não sou. E muitas vezes por mostrar o que você não é, por isso que você está endividado. Por você mostrar o que você não é, que você entra por ladeira abaixo. Claro que às vezes sim, pode ter acontecido, Deus pode te testar como testou Jó. E você tá sem íntegro, Deus mostrar lá em cima, não, você viu meu servo Jó? E mesmo assim Deus te provar, amém. Mas muitas pessoas querem viver uma vida de status e acaba, com o perdão da palavra, se ferrando. Então não é isso que Deus quer, ele fala, porém, que ele diz ali, ó, os pagãos fazem isso, cadê aqui? 32. Pois os pagãos fazem isso, correm atrás dessas coisas. Mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Então o Senhor sabe o que você precisa. Não precisa você ficar nesse desespero. Ele está querendo dizer, eu estou no controle, meu Pai sabe. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, a justiça dele. Qual que é a justiça de Deus? Você tem que buscar isso. Paz, amor, alegria no Espírito. Eita glória! Você precisa buscar aquilo que é do céu. Você precisa buscar porque as demais coisas serão acrescentadas. O dia de manhã já tem o seu próprio preocupação. Por quê? Você vai ficar se preocupando. Ó. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. O amanhã, sabe qual é a verdadeira realidade? Você tem que viver o hoje. A verdadeira realidade é que você tem que viver o hoje. Porque o amanhã não existe. E o ontem já passou. Então a única coisa que você tem que se apegar é no hoje. Se apegar no Senhor, aquilo que você tem vivido. Você tem lido a Bíblia hoje? Leia hoje. Você amou hoje? Ame hoje. Você abraçou? Abrace hoje. Não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Porque hoje é verdade. Isso que está acontecendo aqui é verdade. O amanhã não existe. O dia que passou já era. Então viva hoje. Sabe, é isso que o Senhor tem para mim e para vocês. Aleluia. Então vamos lá agora para o capítulo 7. Capítulo 7 inicia, teminha aqui, o julgamento ao próximo. Deixa eu ver em outra versão se tem isso aqui. Juízo, essa outra versão, deixa eu ver dessa outra Bíblia aqui. O pastor gosta de ler mais de uma versão. João Ferreira de Almeida. Essa João Ferreira de Almeida diz, o juízo temerário é proibido. Olha que bonita a palavra, o juízo temerário é proibido. E aqui na NVI diz, o julgamento ao próximo. Não julguem para vocês não serem julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A mesma medida que usarem para medir, vão medir vocês. Então aqui ele vem falando, não use duas balanças e duas medidas. Tenha noção que se você é um cara que julga, o vídeo do pastor poderia ter ficado melhor. Não gostei do fundo. Por que ele colocou esse microfoninho aqui? Não gostei. Ele mostrou o bíceps ali. Aconteceu isso. A camiseta tá muito aquilo. Não gostei, o cabelo dele. Tá meio arrepiado aqui. Não sei o que. Quando você começar a fazer, vão te julgar também. Sabe? Então não julgue, para você não ser julgado. Eu poderia cantar melhor que essa pessoa. Eu prego melhor que essa pessoa. Sabe? Eu vou dar como que eu posso dizer? Um testemunho aqui. Certa vez eu estava lá, como vocês já sabem, eu recebi a palavra no terceiro dia que eu fui numa igreja, que eu pisei numa igreja. Primeira vez, fui na igreja. Segunda, terceira. Terceira vez que eu fui, um profeta já chegou, me chamou e falou, você vai ser um pastor. Ele deu essa palavra que eu ia ser um pastor, amém, eu tomei posse, então eu já sabia. Passado um tempo, eu já estava ali, como eu sabia, Bíblia, estudava e corria atrás, em direção ao alvo, em direção àquilo que o Senhor tinha me chamado, porque eu creio muito nisso. Não adianta você estar aí de bracinho cruzado, achando que Deus vai te jogar na mão, simplesmente, tudo aquilo sem você ter um preparo. Porque Deus capacita se Ele te chama. Sim, Ele capacita. Mas quando Ele te chama previamente,
esteja se preparando. Se ele te chamar do nada, eu acredito, até dá uma pregação isso aqui. Se ele te chamar do nada, como ele chamou aquele homem lá, venha trabalhar na minha vinha aqui nos últimos minutos do segundo tempo, sem ter muito, vai e faz, ele vai te capacitar. Mas se ele te chamou antes, ei, amanhã, você vai ser isso, ei, tal dia vai acontecer. Cara, se prepara. Se prepara. Se a pessoa me chamar para o casamento agora, daqui 3 horas, ele não tem que esperar muita coisa. Mas se ele me chama previamente, tem que me programar, talvez um presentinho, uma roupa mais tal. É assim. Mas você tem que estar se preparando para aquilo que Deus tem. E se Deus já te chamou, você já está exercendo algo, multiplique seu talento. Faça com excelência. Sabe, corra atrás, sabe, eu não tô aqui simplesmente, não, é porque eu fui chamado, eu não tô aqui para agradar você ou por causa da igreja só simplesmente, porque eu sei quem me chamou, por isso que eu estou aqui, eu não quero ser melhor do que ninguém, um pastor melhor, não, eu só quero chegar lá e Deus fala, ei, servo bom e fiel, foi fiel naquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Eu quero ser fiel com aquilo que Deus me deu. Claro, multiplicando, porque eu sei que a matemática do Senhor, não adianta eu entregar simplesmente o que Ele me chamou. Eu fui um pastor. Mas Ele falava, você foi um pastor medíocre. Você foi um pastor na média. Não adiantava você me entregar simplesmente aquilo que eu te dei. Eu queria que você corresse atrás, multiplicasse. Eu queria que você fizesse lives. Eu queria que você aparecesse na internet. Eu queria que você ajudasse o próximo, órfãos, viúvas. Eu queria que você visitasse os hospitais. Eu queria que você tocasse uma geração. Ei, eu queria muito mais. Por que você veio só com isso? Você só me entregou aquilo que eu te dei. E na realidade o que você me deu não é teu, porque eu que te dei. Então é muito forte isso, meus amados. Corra atrás e multiplicar aquilo que Deus deu para vocês. Então, voltando ali, o Senhor pegou e já tinha me falado sobre aquilo. E passado alguns anos, eu numa igreja olhando o cara pregar. E porque nós estamos falando o quê? Voltamos aqui, você vê que o pastor dá umas voltas, mas não se esquece. Não julgue para não ser julgado. E eu olhando, nossa, esse cara tá pregando? Prego muito melhor. Não falei com arrogância assim tanto, mas dentro com certeza tinha arrogância, porque o Senhor me repreendeu. Falei, nossa, esse Pia tá pregando nada com nada. Eu com chamado, entendendo exegese da palavra, mas o apóstolo Paulo não está querendo dizer isso não. Como um bereano, entendendo da Bíblia, as escrituras, e o cara pegando uma palavra e pegou um versículo solto e começou a ir para lá e para cá, sem ter começo, meio e fim. Eu falei, meu Deus, que salada de fruta. E o Senhor falou para mim assim, sabe por que ele está lá e você está aqui? Porque você desistiu. Então, o que acontece? Eu fui lá julgar a pessoa, mas eu fui desistindo daquilo, esfriando daquilo. Deus já tinha me dado o chamado, falando, ei, eu tenho isso pra você. Eu comecei a correr atrás, eu fui. E só que daí eu comecei, não, nunca vou ser um pastor, porque demorou tempo. Sabe, essa é uma parte do chamado legal também. Porque às vezes você pensa que você vai ali, e Deus te deu o chamado, e você já vai ser ungido, e você já vai começar. E daí você começa a entrar no lugar de julgamento, porque você já se sente preparado, mas ainda você não está exercendo. E talvez se você está nessa fase, que você se sente preparado, mas não está exercendo, não julgue para você não ser julgado. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. E com certeza hoje também sou medido. Ali eu trouxe uma situação, mas que eu lembrei que eu julguei. Só que como que eu julguei uma coisa, só que eu estava ali meio que quase tirando a mão do arado, para mim aquilo já não, não acreditava, eu achava que eu podia estar ali, mas eu não estava porque não era o tempo praticamente, então não julgue, nós precisamos entender isso. Agora aqui no 7 ele fala sobre a persistência na oração. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Aquele que bate, as portas serão abertas. Qual de vocês, se tiver um filho, pedir um pão, você dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você dará uma cobra? Então aqui ele está dizendo, ei, peça a Deus que Deus dá. Sabe, Deus, se você pedir uma coisa, Ele não vai te dar outra. Isso que a palavra está dizendo. Se você pedir uma coisa, Ele não vai te dar outra. Ele é perfeito no que faz. Aqui no 11, ele fala sobre a porta estreita e a porta larga.
larga. Ele diz: entrem pela porta estreita, pois largo é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que vão entrar por ela. Ó, não são poucos, são muitos que vão entrar por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que entrarão. Então nós precisamos entender, meus amados, que o caminho de Deus, ele é apertado, ele tem que nem aquilo lá, é na rédea. Sim, não é qualquer um que vai entrar, sabe? Não adianta você falar, os gordos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque a porta é larga. A porta não é larga, quer dizer, a porta é estreita. Então nós precisamos entender, não, isso aqui não é uma coisa literal, isso aqui é uma coisa espiritual. O caminho ele é apertado, o caminho ele é sério, você tem que levar as coisas de Deus a sério. E aqui ele fala a árvore e o seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figo de ervas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, e toda árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelo seu fruto vocês conhecerão. Então nós sabemos que toda árvore que não dá fruto, o Senhor corta. E você vai conhecer as coisas pelos frutos. Sabe, eu sempre falo, às vezes quando estão me criticando, voltando ali não julgue para ser julgado, se você está sendo, não digo injustiçado, porque nós vemos ali que vão perseguir mesmo, nós vimos ali no capítulo 5, como perseguir os profetas. Mas sabe o que dá para mim? Eu falo, gente, deixa abaixo, em mim mesmo. Ou se tiver alguém falando, vem me contar, eu falo, gente, eles vão ver a árvore pelo fruto. Podem falar, como já falaram, o Fabrício vai ser fogo de palha, quero só ver até onde ele vai ser crente, hoje eu sou um pastor. Então o que acontece? Eles viram os meus frutos. Então não precisa, sabe, se você está pensando, e tal, deixa o tempo passar. O tempo vai mostrar os frutos que você vai dar, se vai ser frutos bons ou ruins. Sempre vai se revelar alguma coisa, seja bom ou seja ruim. Aqui no 24 ele diz, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aqui ele está falando sobre aquela parábola onde é o nosso dia a dia mesmo. Sabe, você vai ter ventos, você vai ter tribulação na tua vida. Só que aqueles que ouvem as palavras e praticam. Ele não está falando de você ser só ouvinte, negligente, que ouve e não pratica nada. Se você é aquele cara que só vai na igreja, mas não pratica as coisas, você está todo domingo batendo carteirinha e tal, só que você não pratica nada. Você vê na palavra mansidão, o pastor pregou, gente, nós precisamos ser assim, ser assado. A palavra está te ministrando algo, mas você vira as costas. Não, eu não vou ajudar esse cara. O cara fala, você não dá outra face. A Bíblia ensina a prática do jejum. Eu não quero jejuar. Para mim não dá certo. Eu não vou fazer isso. Nós estamos num propósito de oração, você não faz. A igreja está se engajando na leitura, não vou ler. Sabe? Para você é em vão. Vai vir a chuva vai vir sobre a sua casa, a tormenta. É o que a palavra diz. Gente, eu não estou falando de mim. Ele está falando assim, portanto, os que ouvem as minhas palavras e a praticam como um homem prudente, que constrói a sua casa na rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos. Ou seja, um monte de coisa vai acontecer naquela casa. E a casa não cai, porque os alicerces estão na rocha. Mas os que ouvem a minha palavra e não as praticam, só está ouvindo, o pastor está falando, que nem eu falei, eu tenho um propósito, eu não quero saber, se dane o pastor que se propôs de ler. Mas aquele que não ouve, aquele que ouve e não pratica, é como um insensato, constrói a sua casa na areia, cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e dão contra aquela casa e ela cai. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões se maravilharam com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem muita autoridade. Então creia, o Senhor ele tem muita autoridade no que fala e a palavra dele é real. E o melhor fechamento foi isso aqui.
você entender que não adianta você ter ouvido tudo que ouviu aqui e não praticar. Então que você pratique a palavra de Deus, meus amados. Deus abençoe você e até o próximo.